Deu? Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Está aberta a 14ª reunião da CFO, com a presença do vereador Humberto Carlos Santos, Humberto Carlos Santos e Pedro Paulo da Silva, presidente. O vice-presidente, o Matheus, está ausente. Com a presença do senhor da SAMAI, o senhor Regis. Da espécie, né? Da Celeste? A Gênesis Celeste e Paulo Sérgio Alves Madeira, da CEPAL. Da CEPAL. Dona Tati, projeto de lei número 5.805. Pode pular para começar pelo ciclo, né? 5.586. Só para dar um... Esse projeto ele acrescenta um artigo 10A, né, na Lei Ordinária 5.155, que é a lei que estabelece critérios a serem utilizados pelo poder público, concessionários de fornecimento de energia elétrica, serviços públicos de água e saneamento, na liberação do acesso aos serviços de ligação, para o fornecimento de energia elétrica, água e saneamento e ainda para o cadastro imobiliário dos imóveis localizados no município de Imbituba. Acrescentando então 10A. Esse todos já leram, se acham necessário. É bom ler, não tá aqui. Alguém vai criar? Artigo 10A. Delegação de serviços suspensos, por qualquer motivo, se dará por simples requerimento da parte interessada, sem o cumprimento das exigências previstas nos incisos 2, 3, 4 e 5 do artigo 8º desta lei, desde que satisfeitas as obrigações pecuniárias junto às prestadoras ou públicos. O que diz o artigo 8º? Artigo 8º fala que o consumidor deve solicitação diretamente ao prestador de serviço público, devendo apresentar os seguintes documentos. Então, documentos pessoais continuam obrigatório, vai ser dispensada a cópia da fatura de energia elétrica ou água de vizinho vale 90 dias, documento que comprove a propriedade ou posse do imóvel submetidos à matrícula do registro de imóvel, contrato de companheiro singular ou contrato de doação. 4. Documento que comprove a inscrição imobiliária junto ao cadastro do município de Imbituba e certificação pela Secretaria de Gestão e Planejamento Urbano de que o imóvel se encontra em área consolidada. Parágrafo 1º. A concessionária prestadora de serviço público fica obrigada a proceder à ligação ou à religação requerida pelo consumidor, nos casos em que a unidade consumidora já ter sido servida pelo serviço público solicitado, mesmo após a rescisão contratual. Parágrafo 2º. A concessionária ou a prestadora de serviço público terá o prazo assinado pelos seus respectivos órgãos reguladores para efetuar a ligação ou a religação e, na ausência de regramento, o prazo será de 72 horas contadas a partir da data da protocolização do requerimento. Eu vou me adiantar, né, porque isso bate direto lá na Celesc, né? Eu acredito que na Serpalo não tanto, na água eu também não sei qual é o procedimento, mas o que o vereador hoje está pedindo é que a religação do serviço suspenso, né? Qualquer motivo, né? Sejam aliviadas restrições, né, para religar. No caso da Celeste, o que ele está pedindo, religação,
Hoje já não se exige nada. O próprio sistema, se pagar a energia, automaticamente em 24 horas ele manda religar. Você fala que eu acho que É um corte. O problema não é a religação, é que para a Celesc o cliente foi desligado por motivo a pedido do cliente, ou a pedido por falta de segurança, ou ordem judicial. Aí na hora de isso é encerrado o contrato com o cliente. Então na hora que bate lá alguém pedir, já não é mais uma religação, é um contrato novo. Aí o problema religação hoje está resolvido, né? O que o vereador está pedindo é o caso daqueles que estão com o cadastro encerrado. E eu, particularmente, entendo também que o cara já tinha energia, pô, não custa nada religar de novo. Mas não é religação, é uma ligação nova. Ele Aí- avisa, né? Aí a Celesc tem uma ação civil pública federal contra ela, dizendo que tem que passar pela prefeitura, pelo setor que o Regis também está hoje responsável, que é o meio ambiente. Aí ferrou tudo. Então, eu não sei o que é que você... Eu até gostaria de escutar a Serpalo, qual é os documentos que exigem no caso de quando corta lá e tira o medidor porque alguém pede, ou porque ficou muito tempo sem pagar energia, vocês vão lá e recolhem, porque não vale mais a pena, o cara não tem mais interesse. Quando volta, que documento se pede? Se pede alvará, se pede a certidão de armamento soldada, ou se, não, essa casa já estava ligada há 50 anos, não tem problema, pode ligar de novo. Segundo eu estava falando com o pessoal da área técnica, se já tem lá o cadastro, e liga, eles vão lá e fazem a ligação. Uma ligação nova, em princípio, eles pedem alguns documentos. Eu acho que a lei de ligação municipal que indivíduo que reza a respeito disso. Sim. Né? Mas você fala, Independente da área, tu não solicita nenhuma documentação. em princípio, se for já a área ligada, já tem serviço prestado, em princípio, não. Mas, o que chama atenção, quem estava conversando lá, você fala, é o seguinte, é que fala ali por qualquer motivo, suspenso por qualquer motivo. Tem algumas restrições também, que muitas vezes não dá, né? Por ordem judicial. É, mas a gente não está aqui, né? A ideia não é solicitar alteração de legislação, não, mas alertar vocês que estão cuidando dessa parte. Você fala, vem com duas situações, essa questão de qualquer motivo e o prazo de 72 horas. Né? Se depende. Não tem algumas A coisas que falam. normativa da ANEL já não é mais 2 horas, né? Passou 5 dias. Eles não O abaixam. artigo 91 É. são 5 dias úteis para a área urbana, né? Urbana, né? Então, essas situações são, acho que, dois pontos. Tem as questões realmente técnicas, mas aí outra história. Entra aqui, mas a questão realmente operacional da Cepal, eu fiquei preocupado com isso. Tipo, 72 horas. Eu não consigo. Tá o tempo Não, ruim. nem a Celeste. Aí não tem salvo justificativo, no caso, de força maior, alguma coisa assim. Não tem, entendeu? Então, É que as religações a galera vai bater no por corte, elas já tronco, são vai bater rápidas. A gente atende religação por corte, por normativa da ANEL, em até 24 horas, né? Não é corte 1? O corte por inadimplência, o primeiro corte. É É até aquele 24 corte horas. depois de um certo tempo. Aí é desligamento para nós, né? Ele é Não é encerramento mais contratual. Entendi. Aí, para esse encerramento é o que bate É na o que questão dá dessa. dificuldade que a Celeste Precisa passar pela certidão de armamento soldado. Porque o que acontece? sobrecarrega a prefeitura também. O que acontece? Hoje, para o estado inteiro, a gente não precisa de toda essa documentação. A gente só tem essa documentação no município de Imbituba, em alguns outros municípios do estado, por causa dessa ação do Ministério Público. Ação civil, Se fala, né? Não tem isso. que ela foi colocada em cima da prefeitura, mas também em cima da Celesc, né, que exige que para que todos esses municípios que estão aqui dentro, para que eu gere um novo contrato de ligação, para que eu retire um medidor de dentro da Celesc e faça a instalação, eu preciso dizer que aquele local não está em área de EPP. E ele não separa isso de nova ligação, para eles é um novo contrato, é um novo medidor, então eu preciso me certificar de que quando eu estou colocando esse novo medidor, eu não estou colocando em área de EPP. Como é que os outros municípios saíram dessa lista? Porque hoje nós já não temos essa lista desse tamanho, que eu acho que no início eram 20. Era 76. Eram 76. É. Quando geraram esse aqui já não eram tantos. Então hoje nós temos menos. Como que eles saíram dessa lista? Eles tiveram uma atualização no georreferenciamento e repassaram esse georreferenciamento para a Celesc e nós temos uma ferramenta. Então, por exemplo, se chega um cliente que é do município de Garopaba e faz um pedido de ligação, nós não vamos exigir para ele a certificação ambiental. A gente vai usar a nossa ferramenta de busca de área de preservação, coloca lá a rua, ela vai dizer, a própria ferramenta já diz se está fora de APP. Isso a gente faz em Garopaba, a gente faz em Florianópolis, a gente faz em Jaraguá, em Capivari. Ali a Saúde está fazendo já, né? É isso que eu estou te pedindo. E aí, pra gente, Eles começaram agora. quando a gente entrou nessa situação da ação,
a gente já tinha solicitado, já foi falado para a gente isso lá em 2022, não, vai ser feito o georreferenciamento. Então, as tratativas jurídicas em relação a isso, elas ficaram paradas. Então, a gente aguarda o georreferenciamento, atualiza e simplifica. Aí eu só vou pedir a documentação de APP para quem realmente vai aparecer ali. Não, peraí, está muito perto de uma duna, está muito perto Na dúvida. né, de uma Mais praia, na assim, né? dúvida, onde a ferramenta vai dizer, olha, peraí, aqui nessa rua aqui tem uma área de preservação. Vamos ver se aquele cara não tá? Aí tem essas Mandando situação. para aqui. Mas a restrição única é a área de APP, tipo, o parcelamento irregular do Não, serviço. Celeste é APP, a ação civil foi a APP. E a forma que a lei está redigida, a minuta do projeto de lei está redigida, ele não tem restrições. Né? Tá Sobre ilimitado. Está suspenso. E tem Não, mas isso a gente poderia até melhorar, né? Poderia botar podia dar uma explicação ali. motivo sem A gente impedimento. colocou aqui, ó, né, a gente entende que, né, quando o artigo 10 impõe a concessionária o dever de realização da das obras, montada por atualização do requerimento, sem ressalvar a hipótese de caso conflito, postura maior de disponibilidade de equipe técnica, em razão de eventos climáticos extremos, ou necessidade até de vistoria prévia da segurança e instalação do consumidor. Mas Não, tem que aí tem- informar mais. Para ver se tem A gente é obrigatório fazer a vistoria antes, a gente precisa fazer uma vistoria, verificar. Pode Não, ter chega lá, tá o padrão, tá falta de segurança. É eu vou porque tem obrigado. uma lei ali, cara, tô com a lei aqui, eu vou no PROCON, eu vou no juizado especial e vou entrar com mandado de segurança para poder fazer o negócio, sei lá, uma obrigação de fazer, sei lá. Isso. A situação da CEPAL é isso, e aquela questão disso, sobre qualquer motivo, né? Teria que ter então analisadinho e ver quais são as situações que podem ter uma restrição. Eu lembro, Só né, isso, só abrindo um parênteses, eu lembro no começo as coisas estavam invertidas. Não tinha ação civil pública federal contra a Celeste batido martelo. Não sei se vocês lembram. E A aí- de 2000 ou de 98 já. 99, né? 99 bateu em 2022, né? Acho que é anterior a isso a legislação. Né? Aí o que é que acontecia? A Serpalo não estava aceitando a certidão de área urbana consolidada, com período ali no vácuo, porque tinha uma ação que dizia que tinha que ser alvará. Isso. E aí eles vinham na Celeste e nós ainda estava livre, não estava pedindo nada. Era só contrato de compra e venda, e nós olhávamos na nossa ferramenta ali, que dizia que estava fora de APP, ligava. Aí o Matheus vinha, Roberto, mas como que você liga fácil assim, não sei o quê. Aí depois veio uma ação civil pública federal contra a Celeste na área de APP. Aí eles ficaram lá, né, com a certidão de área urbana consolidada, né, e também com a parte de encerramento de contrato, que eles religam onde já teve ligação. Então, hoje a Serpalo não tem esse problema. Eles estão tranquilos. O problema está na Celeste, e eu não sei, agora eu queria saber se o Regis pode falar, o que é que como se comporta num caso de, tu tem uma casa, como eu falei, o teu pai tem uma casa, ele manda desligar. Daqui a um ano ele vem, eu quero ligar. Assim, o que é que exige? Os regulamentos ali da norma Comercial. da ARESC e tal, eles dão prazo de 30 dias e coisas assim. Uma ligação nova. Não, mas aí que documento exige? Alvará? É essa lei. Essa lei. Ah, a certidão de urbana consolidada. Sim. Ou alvará. Ou É a mesma documentação. Ah. A não ser lote baldio, né? Que eles não estão ligando em lotes baldio, né? Eles querem alvará. Aí não aceita a certidão. Aí o que acontece? Quando tem Pode alguns artigos sim, muitos casos que eu acho que daí de repente o consumidor talvez a gente iria se alongar demais. Mas tem uma insegurança na questão, assim, ó, quando fala em BDI sem uso. Mas tu chega lá. Esse. BDI da licitação, BDI sem uso, né? Mas chega lá, tem uma casa lá já há 18 anos já. Entendeu? Então, assim, envolve aqui agora os serviços públicos aqui, que, né, posso estar representando o ROIS aqui agora, então. Porque BCI sem uso, para mim, que sou água, para mim não muda nada. Tá? Então, BCI sem uso, alguém pediu água, que seja provisória, permanente, cara, água, que é um trailer, diz que é um canteiro. Quero construir enfim, criar um gado. água. E assim como um canteiro de obra, enfim, mas muda na questão do lixo. A taxa do lixo ali é calculada em cima da área construída. Então tem umas coisas assim que precisam ser ajustadas, mas daí a gente já sai muito dessa área que a gente já está aqui, entendeu? Mas em suma, para a ligação de água, a gente já segue essa lei aí, né?
E ali fala, salvo que não tenha regulamento no caso da área que tem, não é 72 horas, nem 5 dias, são 30. Né? Então, enfim, E da forma que tá aí, já vincula tudo a Mas CDT. foi operado ali, né? Vocês compraram esse sinal para o seu objetivo do regulador e prefeitura a ligação. não, órgãos reguladores. Já fez a Ele já fez a fez. operação agora. Lá existe regramento, baixa um pouquinho. Se não existir regulamento, Regulamento no caso a gente tem. A gente tem que é 30 dias. Né? E aí pede ali, tá, já que diz que ele, deixa de exigir lá embaixo, tem aquele outro item ali. Deixa de exigir ali algumas coisas da... É aqui no começo, né? Ele fala. Por qualquer motivo, né? Na verdade, depois ele até fala proceder. É ligação e religação, né? Não, Ele começa com religação, mas depois ele enfatiza que a ligação é religação. Então, a religação do serviço suspenso por qualquer motivo se dará por simples requerimento da parte interessada, sem o cumprimento das exigências previstas no inciso 234, que é toda aquela documentação 25, né? Só tem que apresentar o RG. E ali não teria que ser também embaixo de religação? Porque lá em cima fala de religação, né? Depois tem que ser. E a ligação seria uma Ele até ligação. botou religação ou ligação. Né? Aí quando bota ali ou ligação, religação, a ligação lá não é também. Tem um conceito bem específico do que é religação, porque para mim pode ser uma coisa, para a Samai pode ser outra. A gente segue o que diz na nossa regulamentação. Eu sugeriria o uso da palavra, talvez, de reconexão. Tanto na ligação, a pessoa está desconectada da rede no momento, está procurando se reconectar na rede. Seja para religação, seja para uma ligação. Rede de água e energia é a mesma coisa. Tecnicamente, eu acho que reconexão vai dar a interpretação de que está Porque desconectado. a religação não fica É o corte, que não é o implícito. corte 1. A religação fica implícita. Religação por corte. Ligação seria um contrato novo e religação seria no mesmo contrato, ou não? Basicamente, a religação no meio do contrato. É um corte. Um corte de falta de pagamento. Até para vocês entenderem, mesmo que seja o mesmo cliente e ele venha pedir para religar uma energia que foi desligada, para nós são contratos diferentes. É um novo Contrato contrato, novo. um novo código. É um Então, para ele contrato. ser um novo contrato, para nós é zero. A gente desconsidera todo o histórico dele. Ele vai ter um histórico lá relacionado a outro contrato ali, mas ele é um contrato novo e começa do zero. Então, por isso, toda essa Para ser na mesma situação ou não tem? Eu acho que segue o histórico. Eu acho que ela segue o histórico. Né? Acho que Só interrompeu ali, parou, igual não siga a nossa antiga, depois continua. Mas não existe assinatura de um contrato? Então, no caso? tem que fazer requerimento lá, porque na verdade a Serpal, a maioria são todos associados, né? Então eles se associam a Serpal e preenchem o requerimento lá. Tem uns que são associados, outros não, mas tem que fazer requerimento. Tá, então o que é as exigências do inciso 2, 3 e 4? Não, não exatamente, deixa eu saber. Ó, que a Celeste está pegando aí, ó. Ele está deixando que o móvel, ó, o item 5 ali, ó. Hoje a Celeste não religa se não tiver esse item 5. O resto até pode se Não, considerar. e assim, nem a questão da referência do vizinho. Para nós é obrigatório ter referência do vizinho. Hoje, porque por nós não nos localizamos por endereço. Nossos endereços aqui são muito vagos, né? Praticamente todo o nosso litoral. Então, nós nos localizamos por um GPS e nesse GPS a gente coloca o número do medidor vizinho ao lado. Então, sem o número de referência do medidor vizinho ao lado, a terceirizada, ela nem sai do ponto dela. Olhou ali o pedido de ligação, não tem um endereço para ir, não rejeitado, tá? Então, para a gente também essa parte, ela é fundamental, né? Documentos pessoais, beleza, ali já estava fora, mas aí documento para inscrição imobiliária no setor de cadastro do município, a gente numa religação, a gente não tem exigência de pedir de novo documento de posse. Exato. Né? Isso a própria Celeste já não tem isso, mas não faz. a questão da APP, né, que teria que ser uma declaração, que agora por causa da definição do município é a certidão de área urbana consolidada ou o alvará de construção, né, que a Celeste ainda tem uma exigência que está constando nesses documentos que não consta em área de preservação. E foi uma das coisas que a gente conseguiu junto com a prefeitura, que o alvará antes não dizia explícito ali, né? Aí agora ele aparece lá embaixo no rodapé, não está Mesmo para o novo contrato, isso aqui pode ser dispensado? Não, somente nas religações, né?
A unidade consumidora que já existia, eu não preciso do documento de posse novamente dela. Tá. Né? Eu preciso do que exige a ação civil, que seria a comprovação de que ela não está numa área de preservação. Jânio, eu estive conversando com o Regis uma semana passada, aí onde eu estava perguntando para ti, se para levar essa proposta para a Celesc, hoje sai lá no pedido da certidão de área urbana que vai para o setor da Juliana lá, que vai depois do Regis, que é do meio ambiente, defesa civil, no meio ambiente sai esse informativo, ó, e diz o nome da pessoa certinho, e o lote não se encontra em área de preservação permanente de acordo com o artigo 4º da Lei Federal 12.651 de 2012, Código Florestal. Isso aqui não resolveria para nós? Se ele fosse uma declaração e não simplesmente porque para nós ele vem, quando o cliente às vezes aparece, antes de ser emitida a certidão de Porque aí ele pode arboricultura, pegar isso aqui, né? ele vem aquele laudo, né? Que é o laudo ambiental, mas o laudo ambiental, ele não tem assinatura, a gente precisa que tenha assinatura da pessoa, do setor responsável, ele é só uma comunicação interna. Mas esse aí eu acho que vem, né, Regis? Você escreveu o nome do profissional ali embaixo. Tem o nome dele só, não é uma assinatura, como ela disse. Não, né? precisa ter a assinatura do responsável pela área, né? Então ele tem que ter a assinatura E do essa, veterinário. e essa ligação aí, sabe? Fazer uma ligação nova. Basta só o alvará de construção? Se tiver o varal, matou. Não, Mas precisa tudo. ter o alvará de construção, precisa ter o documento de posse do imóvel, né? Posse Que do imóvel. te deu justo título, Tem que ter ou o tudo. alvará de construção, ou a área urbana consolidada, tá? É um ou outro. Não, mas o documento de posse não é o problema, né? Isso aí Não, quer dizer, assim, ó, vamos supor assim, ó, os pescadores lá da ribanceira, vamos botar a luz agora lá no rancho lá. E só vão levar para ti só o Eles vão, alvará. eles vão Verdade, levar ou o alvará de construção, Só ou serve. a certidão de urbana Só o alvará de consolidada, construção já tá bom. mais o documento de posse do imóvel. E nesse Ou caso, besteira. Não, porque o alvará de construção já está tudo moído nisso aí, tudo isso aí. Desculpa. Aqui na prefeitura, já está tudo moído isso aí, já está no meio ambiente, já está tudo isso aí, tudo para A chegar. gente precisa Para dessa chegar, documentação. para chegar no alvará de construção tem que ter. Não, porque lá não tem rede também, Jânio. Ah, não, tá, Aí é outra situação. Aí até normalmente aparece, até tem que colocar, né, exceto nos locais onde não existe rede. Quando não existe rede, aí é outra situação, porque aí eu preciso de matrícula, eu vou precisar do alvará de construção e também da certidão de urbana consolidada. Aí eu preciso desses 3 documentos. Tá, qual que é, né? Qualquer vai perder. Para a instalação da rede, ele vai precisar dos 3. Ele quer. O que ele quer é para a Celesc. A Serpal não está tendo problema. E o que ele quer hoje já é atingido, que é a ligação, que é normal. Ele quer para ligação. E se botar ligação nova, ele vai dizer, não, eu não estou pedindo, é casa que já existe. Mas para a Celesc, tudo que foi encerrado, tem como ligação nova. Sim, eu fui arrumado Tem que um falar para terreno ali, Eduardo, lá na ribanceira, o meio do terreno, julgamento transitado e julgado. na SPU, E foi pelo- nos órgãos ambientais, é, tudo de bola, sabe? Tudo Julgamento transitado e julgado pela Quase 2 anos. Polícia Federal. Podemos até pegar o número? Só, tá? Não pode ser que Pode já ser tenha Alguma, bem em cima alguma do... especificação Faz diferente. quase 2 anos. julgado. Teria Chegou várias ali. sessões. Sim, É, não, acho tem que uma deveríamos, especificação que não é para ter energia, não é para ter. Não, mas tem que ter. Quais seriam os casos? De qualquer forma, eles vão dar Oi. entrada, vai passar pela área responsável e seriam eles as vão decisões? perguntar, pedir alguma documentação. Mas não tem exceção. O transitado e julgado do Ministério Público Federal diz que qualquer Pode ter criação de fazer energia isso na lá área da também, cidade né? tem que ter uma certidão de urbana consolidada. Não diz que é certidão, mas tem que ter um órgão que ateste que está fora da APP. E como que tu vai delimitar algumas com exceções nisso aí? Se tudo é ligação, Essa certidão aqui, a religação está normal. O cara pode estar dentro de uma ilha, lá, cortou a energia, pagou. E esse vai ser ligado automático, porque esse não foi encerrado o contrato ainda. O problema é onde está encerrado o contrato com a Tati. Por que encerra o contrato? Está pedido teu, o Então, ACS o que nós liga. temos aqui, ó. Ligação. Deixar só a questão de religação. Mas a religação já acontece, já está amparado. O pessoal da A Cepal religação hoje não Então, acho incomoda. que vai perder um. Cepal só liga e se apresentar. Certidão de área urbana Porque aí a gente consolidada, teria que colocar essa. alvará ou então o imóvel está inserido na área chamada área dos outros. Mapa Isso. pré-delimitado pelo município de É deficiência técnica, Aí a patente de regularidade.
E aqui está dizendo não Só que aí perde o nada. objeto, porque a ação civil pública pede que Mas se mudar a lei, dá tudo certo. Né? Vamos dar diga que está fora da LP. vamos dar lei. Senão, Só que eu sou só como é que ele vai Vamos dar lei, conflitar em vamos dar cima lei, de uma vamos dar lei, ação federal? Muda tudo. Eu acho A que questão, na Ei. verdade, e o contato foi com a empresa Ei, já. ei, essa certidão aqui, o que é certidão Aquele do quê? contato A certidão de municipal. urbana mas na água o resto. Você fala existe. é a CALC, que é a certidão Mas na água de área tá dando urbana certo. consolidada. Na Ele está água, a pesquisando aqui certidão. sobre a questão dos Ah, ritos tá, de mas pesca. a água também Mas precisa da certidão. Ele quer que, Não, no caso de irrigação, não precisa. Nem no caso, Alvará? no caso dessa Alvará. casa que eu te perguntei, tipo, o teu pai que desligou E a um gente ano vem que é considera irrigar. isso, porque como Precisa houve de certidão análise do também. Ministério Público, Porque o é, a lei do o quer que diretor nesse estava caso. desatualizado, Já estava ligado então antes. a gente Não não peça pôde certidão. Aí tu diz separar talvez as ele analise lá, que é uma casa antiga e tal, que já teve Ali na prefeitura, libera. falando a minha, Aí que critério tem? só o alvará que já acontece? ligava. A rede continua ali, Não, nem porque tira o no ramal. vídeo, que essa Tem que colocar construir o uma hidrômetro, rede, né? Então, eu vou teoricamente, usar dinheiro público, é mais fácil eu preciso pra nós. fazer obra. Talvez isso E é seria uma esse processo ligação. seria mais Agora, depois que arrancou a conexão lá, cavalete e tudo, aí se torna um personal. Aí, nesse caso, também não liga automático. aí a gente trouxe até uma A sugestão. água também precisa da certidão. A gente trouxe uma sugestão até hoje, a gente teve a visita do nosso diretor da área comercial, né? Ele até pediu desculpa, eles não pôde ficar até aqui, mas ele deu uma sugestão de a gente marcar uma reunião, ele pediu até para eu passar o contato dele, para marcar uma reunião entre os jurídicos, né? Para analisar essa questão toda, né? Porque assim, não tem o que não possa ser conversado, porque às vezes, né, a gente sabe que a gente tem uma lei que é superior, nós somos regidos pela ANEEL, né, que é federal, né? Então a gente está trabalhando com um projeto de lei que é municipal, a gente tem essa barreira, mas tem algumas coisas que a gente pode analisar os dois jurídicos e talvez abra uma facilidade, porque querendo ou não, nós vendemos energia. Então a gente precisa vender mais energia. E essas ações, elas são cautelas, né, em relação a esse processo todo, para que a gente não venha sofrer alguma ação. É multa que foi Dá uma compensação em vender, né? Exatamente, mas a gente também precisa vender energia. Então, se as partes conversarem a respeito disso, então ele se propôs a marcar uma reunião virtual mesmo, envolvendo as partes jurídicas para ver o que dá para ser feito, né? E o que a gente consegue fazer para agilizar, para melhorar, para todo mundo sempre. Tem que protocolar uma nota técnica aqui no projeto de lei para que os vereadores possam analisar, e se concordar ou não, aí eu acho que é deliberação de vocês. Sim. É Sérgio, Paulo Sérgio. para ter ideia, Madeira. quando houve bater o martelo sobre essa ação civil pública federal, o que é que aconteceu? O pessoal vinha na Celesc pedir ligação, um documento mais quente que a gente tem, que é o alvará. A pessoa tirou o alvará, a pessoa está em dia, né? Aí chegou lá, aí a Celesc porque sofreu uma multa lá na época de 800 mil e essas restrições. Aí o que é que aconteceu? Mandamos o alvará para o jurídico e o jurídico disse, não, o alvará tem que estar constando no corpo do alvará imóvel, número tal, fora de área de preservação permanente. Mas aí vocês querem matar nós. Hã? Não, por causa da ação civil pública federal, pedia que ela pede que seja, ela não pede nem alvará, ela pede que seja atestado por um profissional competente da área de meio ambiente que está fora da APP. Como o alvará não estava, aí vocês vão matar a Celeste, o cara com o alvará. Nós tivemos que ir para a central, fizemos uma reunião lá no jurídico para provar que o pedido de alvará não passava só para o setor de planejamento, passava no meio ambiente, passava na defesa civil, e esses órgãos amarravam tudo com alvará. Aí aí eu fiz a pergunta para o técnico lá da Celeste, do jurídico. Então, mas qual é a prefeitura que vai dar um alvará para construção sem passar no meio ambiente? Ele disse, tem prefeitura que não pede. O setor de planejamento emite o alvará e não passa no meio ambiente. Aí a ação se torna inócua. Dependendo do tamanho da prefeitura, não tem. Aí Garopaba criou o IMAC faz 3 anos. Não tinha. A gente pensa na nossa realidade, a gente pega uma prefeitura mais do interior. Então, a gente lá na Cepal, salvo engano, acho que no Lopes não tem um setor de ambiente. Vai tudo no IMA. Não tem mais. Ô Paulo, aí o que é que se resolve? Eu já estou com o Rosevaldo Júnior uns 4 anos, pedindo para ele
Faz um mapeamento das áreas legalmente protegidas e manda para a Celeste, manda para a São Paulo, manda para o SAMAI. Está resolvido, nós vamos fazer a triagem. Mas não adianta, aí falta orçamento, falta aquilo. Agora vamos fazer o georreferenciamento. Sempre em torno de outra coisa e não faz esse levantamento. E eu peço a tua ajuda, porque vai resolver a vida de muita gente. Se fizesse Ainda qual foi feito o gel? Hã? Ainda qual foi feito o gel? aí eu agora, o que é que eu entendi? Teria que ser, o georreferenciamento, será que vai sair as áreas legalmente protegidas? Não. Que Existe uma. para mandar para a Celeste um arquivo e a Celeste possa gerenciar na ferramenta dela? Se não, vai continuar a mesma. Foi até tá dentro de uma ação civil pública também. Questão de Itapirubá, que Itapirubá deu um rolo todo. Existe uma ação em que exige, e agora é coisa recente, não do ano passado. Últimos 6 meses. No ano passado. De que ele obrigou o município de Imbituba a fazer o diagnóstico socioambiental. E esse diagnóstico socioambiental, ele vai trazer o que é APP e o que não é. Só que a gente está falando de um estudo que vai levar uns 2 anos. A gente terminou o termo de referência agora. Não, mas se fizer para 2 anos, eu fico contente, mas tem que dar, não adianta essa licitação nunca saiu. Nessa finalização do plano diretor, isso não estaria. O Eduardo pretende Depois corre em paralelo. o objetivo. O diretor tá no executivo ainda. Não. Veio ainda, né? Não, tem. Aí como tu vai fazer um gerenciamento, um plano diretor de uma cidade sensível, que tem lagoa, tem mar, isso aí não tem um mapa de área legalmente protegida, não entendo Não isso. sei se você viu. Aí no tu site, trabalha em cima fizeram de quê? um mapa. Quando tu entra no site, tem lá o mapa da cidade, onde tem as áreas impedidas, ou áreas... Tem, aí tem. restrições. Aqui em Bituba tem uma, sabe? Tem também isso, Tem. já coloca lá para ver no site. Essa já tem áreas impedidas em vermelho ali. Isso, cara. Mas essa aí não está discutindo. O que está dando confusão, pô, tu tem uma casa lá, tu aluga a tua casa, está ganhando teu dinheirinho com aluguel, o teu inquilino vai lá, tem direito de botar no nome dele, porque ele quer um comprovante de residência, e a lei do inquilinato diz que ele pode ter um comprovante de residência. Ele vai lá, bota no nome dele no contrato de locação, e daqui 1 ano ele resolve sair. Ele não vem de lá de comunicar para trocar o nome da bendita, ele vai na Celeste e pede o desligamento. E vai desligado a pedido do consumidor. Aí tu chega lá no outro dia, o que é que aconteceu lá na minha casa? Estou sem energia, eu já aluguei para outro. Não, teu inquilino veio aqui e pediu para desligar. Tá, pede para ligar, eu quero ligar. Não, agora você tem que ir lá, a prefeitura fazer a pedido da certidão da Urbana Solidária, que demora de 45 a 2, 3 meses. Aí eu sou louco. Aí já começa a brigar com ele, dá na mesa. Um adendo bem importante em relação a isso, que a gente até tentou simplificar no passado, de repente emitir um outro documento que não fosse certidão, porque o que acontece com esse cara quando acontece isso? Ele chega na prefeitura e às vezes o terreno dele era gigantesco, e aí morreu o pai, e aí eles dividiram em 50 filhos, e não foi desmembrado, e aí chega na hora de emitir a certidão, não faz, porque precisa regularizar. Então ele precisava da certidão, não para regularizar o terreno dele, ele precisava da certidão para ligar a energia. E ele não consegue ligar a energia porque ele não tem a certidão, porque ele não tem dinheiro para fazer a regularização, porque ele não tem documento para finalizar a regularização, porque ele não fez inventário, porque ele não fez isso, aquilo. E aí termina numa ação judicial. E aí a ação judicial vem, entra uma liminar, a gente liga a energia dele, daqui a pouco ele vai perder a ação judicial, porque tem uma liminar, uma ação civil que obriga essa... E aí a gente entra no... E assim, nisso aí, desde 2022, agora é mais tranquilo, porque a gente conversa muito com os clientes, né? Os municípios estão muito orientados, os imobiliários estão muito orientados em relação a isso, mas 2022 a 2024, por vezes a gente não apanhou lá. Então são situações assim muito sensíveis. Então não é falta da empatia da Celeste, porque a gente é exigente. Exatamente. Então o cliente chegava lá e tu imagina eu chegar e dizer para o cliente, olha, o que tu pode fazer agora é ir lá no fórum. Pô, eu sou funcionário dessa coisa, né? Então a gente chegava numa situação dessa, a única alternativa agora é judicial, não tinha o que fazer. Né? Então são situações que a gente achou que se resolveriam de forma mais rápida, porque tinha essa promessa de georreferenciamento. A última vez que o Humberto encaminhou a gente ali na prefeitura, a gente conversou com o Peninha, foi logo em seguida que o Peninha entrou, tinha uma licitação para entrar a respeito desse processo, né? Eu já tinha encaminhado, já tinha orçamento, mas nem não... Aí criaram outras, agora já esse nome agora é novo, é o quê? Mapa social, não? Levantamento sócio... Não, são duas coisas paralelas. O georreferenciamento começou mês passado. Foi assinado, a ordem de serviço começaram. A começar, né? Começaram. Então, Mas
E o diagnóstico socioambiental é fruto de uma outra ação civil pública. Mas pelo que eu estou vendo, o gerenciamento é só para te cadastrar lote, né? Que é bom também, tem muita gente que cadastra lote e não tem. Só que a prefeitura vai arrecadar, tu vai ter o lote cadastrado, mas não vai resolver o problema. O georreferenciamento ele vai determinar ali o que é a área urbana consolidada. Isso ele vai. Mas não diz se está fora da APP ou não. Se é uma área urbana consolidada perante a lei federal, ele está por cima da APP. É. Então ele está consolidado. Então Isso é uma coisa que dá para resolve. analisar se Resolve em partes. E aí? Aqui Se a Celeste, se Paulo e até a prefeitura se manifestarem a respeito do projeto de lei, propor sugestões, de repente, que possam melhorar, porque eu acho que se a gente for alterar aqui, eu acho que vai perder o objeto do... Não, Otávio, eu acho que a resposta ao vereador, que ele vai ter que ter uma resposta, é que tem uma ação civil pública federal, que tem um número ali, que é superior a esse projeto de lei. Nós vemos isso lá em cima de um... Tem uma lei federal em cima do municipal. A gente fica preso nisso. Eu não sei se foi expedido. mas aí a ação civil pública não atinge a Não, o Cepalo então não aí atinge. a gente resolve a situação, mas não resolve a deles. Mas nós somos 70% do município. Mas deixa eu te falar, não sei se foi expedido ofício para ser Paulo, acho que deve ter sido expedido ofício sobre essa reunião, né? Sim. De repente, você teve uma sugestão deliberada para que a CEPALO e as concessionárias tenham um prazo aí, sei lá, de 10 dias, 15 dias, para se manifestarem formalmente do seu projeto. E aí vai vir as opiniões da CEPALO. O que a Celeste solicitou, né? Mas Agendar essa reunião com a área jurídica da Faz uma Celeste. reunião primeiro. Ou enviar esse Vem, projeto de fechou. lei em todas essas situações, né, para parecer jurídico da Celeste, né? Porque hoje a gente recebeu um ofício para estar presente e discutir isso com você. A gente precisa que isso seja encaminhado de forma a solicitar um parecer a Nós respeito até militamos do uma nota projeto de lei técnica. e esse agendamento de reunião que Que aí a Celeste vai responder em cima da ação civil. Aí o Matheus, o Nascimento, autorizou dar um... Eu não sei se tu tens o número dele, Roberto, do Matheus, o Nascimento. da Central, ele autorizou dar o número dele e ele mesmo faz essa intermédio entre Celeste e Prefeitura. A gente solicita às concessionárias que aí a Cepalo vai dizer que não tem problema no caso de... Tem um problema, talvez só os 72 horas, Isso. só, sabe? Cada um faz, você espera que faz esse compilado. Só que tem que tirar essa confusão do religação, né? Porque para nós, se botar religação, a Celeste vai responder, não, religação nós já estamos cumprindo o que vocês querem. Agora, encerrou o contrato com o cliente, vai ser exigido... Ligar e religar, tem um monte de coisa. Não sei se na religação, quando é a área visivelmente de preservação, nós tivemos uma situação na Portinho da Vida uma vez, né? De uma casa que estava cortada e na hora da religação, eles disseram, tá a melhor gente solicita uma manifestação de um transporte durante o dia. Acho que uma casa, Eu acho que mais o nosso democrática. questionamento a respeito das coisas foi isso, né? Essa manifestação. Fechou então? Aí a próxima vez a gente dá uma dia e já traz certinho. Ou pode vir de novo quando eu fiz. Não, vou mandar vocês. Preciso para vocês virem aqui. Vamos aguardar a manifestação deles, aí eu vou formalizar o ofício, o expediente para vocês e aí a gente aguarda, dá um prazo de 10 dias. E aí depois aí a gente define o próximo passo. Se é possível Fechou? emendar. A intenção é boa, mas tem um monte de coisa por trás disso que pode dar Não, cabeça. resolver a gente quer, mas é... Tem anos de conversa já. Fechou, querido. Uma das opções que a gente deu na última vez é a documentação que Marui usa. Documento que a pessoa se compromete e o engenheiro também faz uma análise. Né? Só vai perguntar se tem ambiental, É. né? Que a certidão Um de documento uso bem só. mais simples, foi entregue em mãos para o prefeito e não teve andamento, acredito eu. né? É aquilo que eu te falei, aquela... Eu passei a ter a declaração do solo de Marui, que é bem mais simples ali, né? Bem mais simples e é isso aqui, ó. Aí tem a assinatura do técnico lá embaixo, né? Fora de APP. Certidão de uso de rua. Aí certifica se está situação fora de área de habitação permanente. Não. E tem um termo que a pessoa assina se comprometendo a... Aí é um documento daquele que chamou a Plina lá para lá. Mas ela disse, mas já está dentro do corpo aqui da nossa área, do processo todo, né, que pediu lá. Aí teria que ter uma declaração de uso do solo, uma certidão.
da certidão, aí aceita mais E aí, quantos casos dá de religação, mais ou menos, por mês, assim, de encerramento? Dá uns 20? É que assim, É. casas são poucos. Né? Residência, casa, que não Já é tem dispensada. são poucos por causa da orientação que os clientes já têm. Ah. Mas volta e meia parece Já tem dispensada. certinho. Quando já pra- Ô, Jane, se eu passar para ti essa de Maruí, Já virou. para ver se a prefeitura emitir isso aqui, se aceita também Só emitir vou uma. acompanhar ele rapidinho. Quem avalia o tempo jurídico. É só dispensar? É? Se a prefeitura, se a prefeitura e a Câmara Municipal Isso daí deve se ser comprometer a fazer um documento, a gente Hã? leva para Abraço. É. Falou, meu. Falou? porque assim, Madeira, se faz o madeira, não filmasse nada aí não, né? Valeu, você. Tá filmando ali. aqui, nessa situação, a gente está resolvendo. Não falei nada de mal. Madeira. Aqui a gente está resolvendo um caso específico de religação, que ainda tem a questão do que é uma religação. A gente tem de uma pausa e tem de outra. Uhum. Sai esse documento, a gente resolve até a ligação nova. Uhum. Aí seria Lá. até sair o Já dia perguntou assim, chefe. Até sair o referenciamento, seria um. Quando o outro é Mas deixa esse o documento da bagulho. prefeitura de Maruí não é novo. É, O documento da delegada vai sair. Ei, depois dá uma olhadinha na vazamento de água lá na E é divina lá. gera receita. Fizeram. Não, Isso aqui gera receita para a prefeitura, porque você paga. É uns 70 pila cada um. eu acho que é sempre alguma coisa. Se fizer lei para emitir isso aqui. emitir isso aí, Mas aí vereador pode fazer essa lei, porque está não vai causando. custo, né? Porque o custo já tem a estrutura da prefeitura, que em tese, né? Já está usando. Não está causando. Será que eu vereador essa lei? Tá bom. Obrigado. Ô, gente, estou passando para ti, para te dar uma consultada lá para Não, a gente não pode consultar nada. Tem que vir da prefeitura. Ofício. Não, mas esse documento que aceita em Maruí, por que não aceita aqui? Mas Alberto, porque a prefeitura Tá, mas se eles voltar, se eles fizerem esse documento lá, claro, aceita? a gente manda Não manda nada. Não, É capaz de dizer que. Não, pai, tu não aceita. assim, ó, vai entrar de acordo com vai entrar os decretos, dizendo que a partir de agora, ao invés da certidão de urbana consolidada, será feita a declaração ambiental tal, que a gente manda para as telas. Eu não vejo Não, motivo porque para vai ter negar. a certidão da urbana. Mas alguém apareceu que apertou. Acertou os processos. Isso aqui vai É ter. que, na verdade, a gente pegou a certidão de harmonia com o documento de energia sobre a ligação de energia. Não existe um documento para a ligação de energia. Não. Esse documento, o alvará, ele é mais fácil, não é outro documento. De energia não tem? Diz uma coisa, eu estou precisando de um formulário daquilo para doação para missão Carreira. Tem lá no armário, eu tinha ali naquele armário, ali, naquele armário que eu tinha, eu botava ali amarelo. Tem que ver Deus quem abençoe. tem visto, né, de doação, não sei quem. Vamos fechar essa reunião Não, mas aqui. eu queria um formulário para confiar. Manda o meu para falar. Beleza, pessoal. Obrigado. Tchau, obrigada. Dona Tatiane. Eu vou, Projeto lixo. É eu do Roy vou só emitir então um despacho solicitando o parecer que as empresas concessionárias de serviços de saneamento de energia e água e o Roy se manifestem, né? Vocês entendem que a FAMAI também deve se manifestar sobre o assunto ou deixar só as concessionárias? Sobre religação? Sobre o projeto. Não, eu acho que tem que se manifestar também. A água também precisa, né? Porque eles estão seguindo a área urbana consolidada. Os dois juntos. É que se a gente for emendar, ele não pode fazer exceção, né? No caso, para ser Paulo, não tem como a gente distinguir os procedimentos para um e para outro. Não. Não. Porque um tem ação civil pública, o outro não tem, né? Sim. Porque na verdade era para valer para todos, né? Mas como. Se eu disser assim, a justiça falar para a Tati assim, ó, nós somos todos iguais perante a lei. Ó, a Tatiana não pode entrar em tal ambiente. Não pode entrar lá. Existe uma ação contra ela. Sim. Mas por que isso? Nós somos iguais, mas tem uma restrição para ti. E hoje a Celeste vai passar a restrição. Infelizmente. Pede pro Roy vir aparecer aí para falar com você agora a gente. Tá. Então também é um despacho. O Roy aí. Mas é outro projeto? Projeto lixo. É o projeto do A lixo. reciclagem não está te incomodando? Não está passando a reciclagem de um monte de lugar. Você vai só bater. O próximo projeto é o 5.800
46, que é do vereador 846. Paulo que ele retirou para vista há 2 semanas. Né? 846. E a gente vai emitir um despacho para que o Regis compareça para. O resto estava aqui. Pois é, porque. Não o Rez, é o Royce. Royce. Tá. Olha os lixos. Próxima reunião, Na próxima reunião. já aviso que vai ter bastante projeto. Aí tem que ser bem específico, não pode chegar e já tem que matar, não. Senão vamos ficar aqui o dia todo aqui. Certo. Podemos encerrar então a reunião? Errada 14ª da CFO. São apenas 18 horas e 15 minutos.